Boa tarde. Bom, hoje eu vou falar, além do meu papel de psicóloga, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha rotina. Eu, além de psicóloga clínica, sou casada com um corretor de imóveis há 1 ano. Então, quando a Solange me convidou para fazer essa palestra... A terapia está em casa. Rapidamente eu falei, Sol, eu acho que eu vou ter material suficiente para falar um pouquinho dessas variáveis incontroláveis na rotina do corretor de imóveis e o que é um olhar de uma psicóloga para essa rotina tão angustiante como é a do corretor. Pressões, incertezas e variáveis incontroláveis. Clientes com objetivo comum e expectativas diferentes, ou seja, o cliente muitas vezes quer vender o apartamento dele pelo maior preço e quer comprar pelo menor preço. E aí eu parei para pensar uma coisa junto com o meu marido há um tempo já. Qual a diferença entre vender um serviço qualquer, outro, né? Por exemplo, eu vendo um serviço. Eu sou psicóloga e vendo o meu trabalho. Então, a minha remuneração também é variável. Mas, todo mês, eu tenho uma garantia ali de, pelo menos, 60% a 70% do meu mensal, do meu salário mensal. Já o corretor de imóveis tem essa remuneração variável numa escala muito mais extrema, né? Por quê? Eu, por exemplo, posso citar para vocês que já saí de uma loja com uma blusa que eu não queria, porque eu não quis ser mal educada com a vendedora. Ela tinha parado um tempão para me atender, eu experimentei 15 blusas, falei, ai, coitada, eu vou comprar. Diferente de vender um outro serviço, como até mesmo num valor maior, um carro, uma roupa, uma joia, vocês vendem mais do que isso, né? Vocês vendem sonhos. Um apartamento que a pessoa compra com vocês, ela vai viver a vida inteira. Então, quando vocês estão trabalhando com o sonho de outra pessoa, o nível de ansiedade e de estresse vai para níveis realmente maiores. As incertezas e oscilações de remuneração variável afetam, com certeza, nesse exemplo que eu acabei de dar. O valor que vocês trabalham é mais alto. Então, quando tem venda, é aquele mar de alegrias, e, quando não tem, acaba num vazio que realmente gera uma angústia. Ansiedade sobre as variações incontroláveis, opiniões de terceiros sobre o negócio. Como controlar o horário de trabalho, por exemplo, do corretor de imóveis? Eu vejo, às vezes, o Gabriel atender telefonemas à 1h, sábado, domingo. No começo do casamento, confesso que eu falava, não atende, retorna na segunda-feira. E, de hoje em dia, eu aprendi que, como vocês trabalham com sonhos, com um nível de ansiedade também de quem está comprando ou vendendo um imóvel, é difícil estabelecer limites entre trabalho e vida pessoal. E isso, com certeza, afeta a saúde emocional do corretor. Posso dar um exemplo também dessa ansiedade, né, incontrolável, de uma certa venda que o Gabi foi fazer, tudo certo. Então, já estava contando, né, com aquele dinheiro, com aquele valor. No dia da assinatura, ele notou que o apartamento estava com um andar errado. Não era 171, era 172. Eu decorei o número até hoje. E aí a venda não aconteceu. E como lidar com esse tipo de acontecimento? Como lidar com a angústia que isso traz? Como lidar com a remuneração variável? Porque, às vezes, vocês já devem ter ouvido que o segredo é ter uma poupança. Mas, e para ter uma poupança, essas contas não esperam? Se o cenário econômico não é favorável, né? Então, não vim aqui para falar isso para vocês. Mas essa ansiedade de contar com uma venda e, na hora H, ela não acontecer, afeta, com certeza, a saúde emocional do corretor. Traição. Todo mundo já deve ter passado por um caso de traição.
como controlar, né? Vocês trabalham sem nenhum contrato. Outra coisa que eu também aprendi casada com o corretor. No começo eu ficava, faz um contrato, manda assinar um contrato, isso tem que estar registrado. E hoje em dia eu vejo que é variável, né? Vocês têm que contar com o bom senso de todo mundo, com o bom caráter de todo mundo. Exato, com a boa-fé. Já aconteceu em casa com um amigo de infância do Gabriel, que ligou para ele para comprar um imóvel. E aí gostou do imóvel, quis que ele desse uma proposta menor do que o valor do imóvel. E o Gabriel falou, olha, esse valor está baixo, vamos tentar um pouquinho mais alto. Ele, não, eu quero mais baixo. O Gabriel falou, poxa, eu não vou me queimar com o vendedor, eu acho melhor a gente pensar um pouquinho. Passa um dia, liga o sócio do Gabriel. Gabriel, estou com um cliente tal. Para o apartamento, ele quer dar a oferta em X valor. O Gabriel falou, ué, como ele chama? Pois era o amigo de infância dele procurando outro corretor para tentar passar a oferta mais baixa. Então, como lidar com essa traição? Como lidar quando um cliente passa por cima de uma lei que você estabelece com ele, de um acordo verbal? É também uma dificuldade. E forte impacto nas oscilações econômicas, claro, se o mercado econômico está mal, ninguém vai comprar apartamento, vocês trabalham com um poder aquisitivo maior, isso, com certeza, afeta a saúde emocional do corretor. Aqui são algumas doenças para a gente começar a prestar atenção quando todas essas variáveis acendem um sinal de alerta. Estresse, ansiedade e depressão. Quando que a ansiedade se torna patológica? Quais são os primeiros sintomas? E a ansiedade é a porta de entrada para quais outros distúrbios? Eu poderia dar um Google aqui e medir para vocês quando o Google me diz que a ansiedade é patológica. Mas eu acho que é tão subjetivo que a hora de pedir ajuda tem que partir de cada um de vocês. Claro que existe ansiedade, mas quando ela passa a tornar os teus pensamentos sempre negativos, por exemplo, é uma hora de pedir ajuda. Quando a ansiedade deixa de movimentar, porque às vezes a gente fica ansioso, mas isso gera movimento. E quando a gente fica ansioso e quer ficar na cama? E passa a ficar tão pessimista que não dá vontade de fazer mais nada. É hora de pedir ajuda psicológica também. Síndrome de burnout. Quem já ouviu falar em síndrome de burnout? O termo burnout é em inglês, que é queimar de dentro para fora. Foi incluído no CID há pouco tempo, é a síndrome mais nova no CID-10, que é relacionada a um cansaço relacionado ao trabalho. Mais comum em quem mede a autoestima pela capacidade e realização e sucesso, e compulsão por obstinação por resultados. Ou seja, gente, quando o trabalho passa a ocupar aquela fatia muito maior da vida da gente, e você se sente extremamente incapaz de ser qualquer outra pessoa se não tiver resultado profissional, é hora também de dar um passinho para trás. E, de repente, pedir uma ajuda psicológica, conversar com a família e trazer um pouco de saúde mental para a vida de vocês. Aqui tem algumas características da síndrome de burnout. Descaso com as necessidades pessoais, como comer, dormir e lazer. Conflitos não são enfrentados, pressão crescente, aversão a pessoas, por exemplo, em reuniões, agressividade, alterações de humor, confusão mental, tristeza, desesperança, exaustão, ver dificuldade em tudo, colapso físico e mental. Depressão. Qual a diferença entre tristeza e depressão? Aqui são alguns sintomas que diferem tristeza e depressão. Todos eles são relacionados a um bem-estar que você precisa se autoanalisar. Então,
Tristeza, geralmente, é uma condição passageira, consegue manter sua rotina, ou seja, mesmo se sentindo triste, consegue manter o seu dia a dia, mantém seus cuidados pessoais, como higiene pessoal, banho, etc. Diante de alguma boa notícia, consegue vivenciar a alegria e consegue identificar o motivo pelo qual está triste. Geralmente, a tristeza tem uma causa, que você consegue, com clareza, identificar onde está. Já a depressão, não. Depressão é uma doença, então é uma tristeza que engloba todas as instâncias da vida onde você não consegue mais apontar e falar, não, eu estou triste por aquele motivo. Então, quando a depressão gera esse sentimento ruim generalizado, ela já é diferente da tristeza. Queda abrupta de energia, permanentemente triste, longos momentos de desmotivação, falta de interesse em quase tudo, falta de desejo, abandona cuidados pessoais, grande dificuldade em seguir sua rotina e terrível sensação de cansaço e vazio. Quando sentirem todos esses sintomas, a gente está aqui para propor o que fazer, né? Então, observando a diferença entre tristeza e depressão, é hora de pedir ajuda também quando vocês sentirem mais os sintomas de depressão do que de tristeza. Alterações de humor, então, tristeza acentuada, choro excessivo e frequente, mesmo sem motivo, ansiedade e agitação, estado de apatia, desinteresse geral e desesperança e irritabilidade. A ansiedade e agitação, de novo, eu tenho falado muito de ansiedade no consultório, e eu acho que quando a ansiedade ela não movimenta, é a hora da gente prestar mais atenção. Porque a ansiedade, tudo na vida gera ansiedade, até mesmo as coisas boas. Você vai fazer uma festa, você fica ansioso. Você vai viajar, você fica ansioso. Quando que essa ansiedade é maléfica? Quando você começa a ter sentimentos negativos. Quando a ansiedade começa a produzir só o pessimismo. E, ao invés da agitação, a agitação se torna irritabilidade frequente ou mesmo uma apatia, uma vontade de ficar em casa, de não fazer aquele negócio, de não ir para aquela venda. Então, é hora de prestar atenção. Alterações de comportamento. Distúrbio do sono, então, tanto sono excessivo como insônia ou sono agitado. Sensação de fadiga e grande falta de energia. Automutilações ou agressões. Solidão e isolamento social. Distúrbios alimentares. Aumento de propensão de abuso de álcool e uso de drogas ilícitas. Alterações de pensamento. Dificuldade de concentração, sensação de esgotamento mental, lentidão durante as atividades, pensamentos repetitivos e incessantes, sentimento de culpa, inadequação ou inutilidade, ideações e falas suicidas. Vocês veem que os sintomas são bem parecidos, né? Com síndrome de burnout, por exemplo, com ansiedade. Os sintomas, às vezes, se misturam. Então, quando vocês sentirem e se sentirem isso com frequência, é interessante procurar ajuda profissional, porque, às vezes, a gente não consegue identificar, né? Ter a leitura correta de um diagnóstico específico e o caminho a seguir. Então, como os sintomas são bem parecidos, com certeza, com acompanhamento profissional, vocês vão conseguir identificar onde está o problema. Depressão. Qual a relação com álcool, drogas e suicídio? Quando é hora de buscar ajuda. Agora eu vou passar um pouquinho para o Mauro, que vai falar sobre saúde e trabalho. Obrigado, Manuela. Boa noite a todos. Pessoal do Cresce, muito obrigado pelo convite. Obrigado ao pessoal da equipe dos nossos doutores, também pela, mais uma vez, a oportunidade da gente estar levando uma palestra importante,
para conhecimento de todos. Antes da gente começar, né, a gente estava aqui nos bate-papos, né, e muito interessante, né, e um grupo presente grande para uma quarta-feira à noite, né, e acho que ficou muito feliz desse público ao vivo e do público que está pela internet, né. Então queria agradecer novamente a todos vocês, né. Eu costumo, né, embora não vou fazer ninguém fazer exercício, né, porque foi desculpa seu nome. Menezes. O Menezes chegou e falou, não vai fazer ninguém levantar. Não faço ninguém levantar, mas eu gosto de dialogar com a plateia. Então, embora a gente vá deixar as perguntas para o final, tem algumas coisas que eu gostaria de que, na medida do possível, a gente participasse, né? Ninguém vai fazer ginástica, é só um bate-papo mesmo. Então, vamos lá. A Manuela trouxe na abertura, né? E é a mesma coisa. Com o que você sonha? Com o que você sonha, Menezes? Sim, com o quê? Com qualidade de vida, de estar bem com a família, presente aqui ou fora daqui, né? A gente sonha com estudos, a gente sonha com oportunidades, a gente sonha com conquistas. Oi? Sonha realizações das pessoas também. E é isso que o corretor faz, né? Vocês trabalham com sonhos, e não é só como o Jung coloca, né, que é só uma frase, né, não é só com bem material. Vocês trabalham com um sonho que vai ser construído também com o bem material, né? O sonho vai ser construído à medida que ele conquista alguma coisa, mas que ele envolve as relações que estão mais próximas, as novas relações que vão ser conquistadas, a outra possibilidade de interação dentro de um imóvel novo, né? O que ele está conquistando ali no entorno. Então, vocês trabalham com sonhos. E a gente sabe que cuidar de sonhos é mais difícil. Vender sonhos talvez seja mais fácil, mas cuidar, saber que você está com uma pessoa de confiança, um profissional que está entendendo a tua necessidade e para onde ela vai levar, isso é mais importante. Eu tinha falado esqueci, o Nelson, antes de começar, que eu sou inquilino e sou proprietário. E, quando eu tive que mudar para um apartamento, eu encontrei um bom profissional, um bom corretor, e que me ajudou a conquistar esse aluguel, né? Passou 3 anos, eu realmente tive que procurar de novo um corretor, e imediatamente fui atrás desse profissional, que também me ajudou imediatamente, em tempo muito rápido, a entender as minhas necessidades e possibilitar com que eu conseguisse fazer uma mudança adequada. Agradeço a ele, Cláudio, né? Corretor Cláudio, sempre indico. Ele é da Learde, ou era, né? Acho que ele foi embora para Santos curtir a praia. Agora eu quero saber de vocês, e a gente vai para um momento que é o que te faz feliz. É o momento pão de açúcar. Desculpa o marketing, mas o que te faz feliz? Tem uma pesquisa, e aí que eu vou trazer para vocês, é uma pesquisa de Harvard, né? E foi feita por esse é o último, pelo que eu me lembro, né, um dado não recente, né, Robert Waldinger. Ele é um coordenador de uma pesquisa que ela já dura 8 décadas, 80 anos. É uma pesquisa longitudinal, de anos, assim, né? E, há 80 anos atrás, eles selecionaram alguns homens, né, e perguntaram para esses homens, que eram jovens na época, 17, 18 anos, né, perguntaram, o que te faz feliz? Quais são os objetivos mais importantes da vida, né? E os jovens, então, começaram a falar que ser rico e famosos. É diferente de hoje? Se a gente perguntar para um jovem ser rico, quais são os seus objetivos, ele vai falar ser rico e famoso. Se perguntasse anos atrás, há décadas atrás, para vocês, se isso era o objetivo de vida de vocês, vocês responderiam ser ricos e famosos. Hoje, a garotada, com acesso à internet, eles acham que vão ser youtuber, jogador de futebol. Isso é ser famoso, né? Qualquer post viraliza aí na internet e a pessoa se torna famosa rapidamente. Não é verdade? Isso é uma razão da pessoa ter ansiedade e depressão se ele não conseguir isso. Concordo. Concordo plenamente. É uma sociedade que hoje, se não tem isso, acaba adoecendo, sim.
como é que foi essa pesquisa? Então, durante 75 anos, 80 anos, eles acompanharam 724 homens. Desde a adolescência até a fase adulta, perguntando para eles como que eram as vidas, como era o cotidiano, como que era o trabalho, né, como que era a família, como eles cuidavam da saúde. Né? Eles eram de diferentes classes sociais, ricos e pobres. 2 deles se formaram e cresceram e se tornaram presidentes dos Estados Unidos. Né? Alguns engenheiros, alguns médicos, alguns corretores, advogados, outros tiveram problemas, né? E não conseguiram ascender na sociedade, pelo contrário, acabaram tendo problemas, se afastaram, tiveram problema com álcool, drogas, criminalidade. Né? E, durante toda essa pesquisa, eles tentaram saber realmente o que fazia, o que era importante para essas pessoas. Né? Eu já puxei aqui, por causa da conversa. Então, eles perguntaram, desses 60 participantes, 724 participantes, né, 60 participantes ainda estão vivos, e a maioria com mais de 90 anos. Né? E o que eles encontraram nessa pesquisa? Porque conversaram com todo mundo. O que vocês acham que eles encontraram? Para a pessoa que lá na frente, lá no começo da pesquisa, respondiam: ser rico e famoso é o que importa. Depois de tantos anos, analisando a vida deles, o que você acha que, durante a pesquisa, o que eles conseguiram aprender nessa pesquisa? As pessoas que iriam ser felizes. E a felicidade, bons relacionamentos nos mantêm mais felizes e saudáveis. A boa relação, a relação de vida, a relação com a família, com os amigos, é o que torna a vida saudável. Né? Bons relacionamentos nos deixam saudáveis. Né? Então, família, amigos, comunidade, as relações que são construídas, né? Esse é um grupo de relação, né? A gente estava falando antes de começar, o como parece, né? Vocês estão aqui há muito tempo, né? E como vocês parecem muito queridos uns com os outros, trocando histórias e trocando conhecimento e partilhando da vida de vocês por alguns momentos. Né? Então, vocês fazem parte de um grupo que mantém boas relações nesses encontros. Né? Um dado lá que eles perceberam que solidão faz adoecer e até pode matar. Né? Quem vive, você pode viver sozinho, mas solitário, afastado de relações, você acaba adoecendo, você adoece mais e você acaba tendo mais problemas até de superar certos enfrentamentos e certas doenças. Né? Eles começaram a fazer nessa pesquisa, depois de um tempo, chegaram para entrevistar um dos participantes e bateram lá na porta e ele não estava, ele estava ocupado, mas estava a esposa. E daí, falaram, então vamos conversar um pouco? Daí ela falou, ainda bem que vocês estão dando uma oportunidade, chegou a nossa hora de falar sobre a relação do casal. Então, relacionamentos, bons relacionamentos, na qualidade, seja casado, seja solteiro, ele quebra a questão da solidão. Né? Relações conflituosas, elas trazem mais danos. Né? Elas atacam a nossa qualidade de vida e acabam a nossa saúde física e mental. Os participantes que estavam vivos, eles têm mais do que os níveis de colesterol, o dinheiro, o sucesso, todos disseram que estavam satisfeitos com seus relacionamentos. Então, estar bem de saúde tem a ver com estar bem no relacionamento. Né? Mesmo com dor física, ou quando eles tinham alguma questão emocional, eles relatavam que estar realmente com um companheiro, uma companheira, uma família, um filho, uma filha, né, ou amigos, isso traria
uma satisfação e menos adoecimentos. Quanto maior a dor emocional, maior a dor física. A gente vê isso também, né? A questão de ligar alguns sintomas emocionais às questões físicas. A ansiedade causa, às vezes, muitos problemas gástricos, né? Isso é sabido, né? Ou também problemas da coluna. Você acaba encurvando, você acaba travando as costas, e isso dá um problema sério. As pessoas que mantêm um bom relacionamento, elas conseguem efetivar ou manter a memória. Mantém, porque sempre está dividindo algo, sempre está exercendo alguma coisa no cérebro que mantém isso funcionando. As pessoas, como são solitárias, elas não têm com quem dividir. Elas estão isoladas, elas não repartem novidades do seu dia a dia, elas não trazem histórias ou bagagens. Lembrar que boa relação é poder contar com o outro, mesmo que haja discussões, mas não com conflitos excessivos, né? Então, isso é importante. E por que, mesmo sabendo de tudo isso, é tão difícil manter a vida em ordem? Por que é tão difícil manter? A gente sabe isso, boa relação nos mantém bem. Todo mundo sabe disso, mas a gente não encontra. Por que é tão difícil manter a vida em ordem? Sim, mas a gente está falando de um número cada vez mais crescente de pessoas adoecidas e solitárias. Você ter contato, como o Menezes falou ali, via aplicativos, internet, WhatsApp, Face, grupo, redes sociais, não garante que você esteja sendo acompanhado, né? O Nelson falou uma coisa que a gente estava falando do lado profissional antes, que é olho no olho. A gente precisa do olho no olho. A gente precisa do olho no olho nem só para os negócios, mas para a nossa relação. Tudo bem, eu tenho uma irmã que mora fora do país, graças a Deus, para ela, né? Que ela foi realizar um sonho dela, foi ser feliz do jeito. Eu amo, né? A gente tem muito contato. Mas quando a gente está olho no olho, é outra coisa. Mesmo sabendo de tudo isso, né? Por que a gente não consegue? Porque a gente quer as coisas rápido. A gente quer as coisas mágicas, a gente quer imediato, e a gente usa remédios milagrosos. A gente quer essa sociedade do consumo, da rapidez, né? A Solange e a Manuela falaram dessa coisa de fechar negócios. Vocês não fecham o negócio do dia para a noite. Demora, é uma conquista, né? Exercitar. Não é só paciência, é exercitar o acolhimento daquele teu cliente. Você vai acolher aquele cliente, você vai se aproximar daquele cliente, você vai entender a necessidade daquele cliente. E isso não vai ser feito de um dia para o outro, de uma semana para outra. É cativando, né? Como é que fazemos para manter boas relações? Né? Tem um pessoal aí, um tempo atrás, alguns meses, o pessoal começou a entrar em lista, né? Precisa de fazer lista para a gente saber o que a gente faz da vida, né? Então, Levi, troque os eletrônicos por pessoas reais. Genival? Badaró? Olha lá, troca o eletrônico por pessoas reais. Priorize sua família. Faça programas agradáveis. E não é só agradável para o outro. Você também pode ter o programa agradável para você. De repente, o outro gosta de uma coisa, ok, você o acompanha, mas pense também que ele também tem que te acompanhar. Proponha coisas novas. Proponha coisas que sejam do teu interesse. Porque a gente só fazer o tempo todo para o outro, a gente acaba deixando de olhar para nós, para a nossa necessidade. Fica frustrado. Fica frustrado. Retome contato com pessoas queridas. Puxa, tem um parente que faz tanto tempo que eu não falo, um amigo. A Solange contou antes que o pai dela fez, há 25 anos atrás, não é isso? Um contato com um corretor, que fechou um negócio para ele, e ele perdeu o contato. Mas o corretor realizou um sonho, uma conquista para o pai dela. Depois de 25 anos, ele falou, eu quero encontrar aquele corretor. Me deu saudade dele. E daí a Solange fez uma busca aí tremenda, achou o corretor e eles reencontraram como se tivessem acontecido no dia anterior. Então, não deixar essas relações acabarem, né? Não guarde rancores, converse com os mais velhos. Isso é uma coisa que é uma palestra que eu acabo dando também. A gente tem um misto de
de público, né? Mas a gente esquece o quanto é importante a experiência. Não é que a experiência eu vou fazer igual a ele, mas a experiência vai nos dar valores e direção para algumas coisas que a gente não precisa recomeçar, a gente não precisa fazer tudo do zero. A gente, de repente, a gente deve aprender com os mais velhos. A gente não pode perder isso. Infelizmente, a gente tem uma sociedade que não olha... Agora tem uma outra empresa que faz essa vista, né? Eu quando falo para adolescentes, eu falo, o que vocês estão trocando com os teus pais ou com os teus avós, com os tios mais velhos? Né, com o professor, né, essa experiência tem coisa que não está no livro, está ali, no diálogo, no dia a dia, e é muito importante. Evite pessoas negativas. O Clodoaldo falou aí no começo, coisas negativas, vamos fazer o copo lá, encher e jogar fora. É uma ideia, né? Esvazia. Terapia também ajuda, tá? Estou brincando. Repense. Depois eu vou dar para todo mundo. O cartão, claro. Pode dar também, eu tenho um imóvel, depois a gente faz negócio. Opa, ótimo. Também tem um amigo que faz velejo, a gente troca a figurinha depois. Repense suas prioridades. É claro que tem um cliente que vai pegar e te chamar no final de semana, no feriado, de manhã, de tarde, de noite, mas se você não priorizar também o teu momento, você também adoece. Priorize. Você está na festa da família. Você está acompanhando o nascimento de um neto, de um filho. Né? Você está indo para um programa bacana, e você sabe que, naquele momento, você não vai conseguir resolver. Você pode falar, olha, eu estou num compromisso, assim que eu conseguir, eu vou te retorno. Né? Porque você acaba entrando numa preocupação que, de repente, naquele momento, você não tem como solucionar. Frustra, porque você não vai conseguir resolver aquilo. Né? Então, atender um telefone a 1h da manhã, ok, você escutou, mas não dá. Né? Peça ajuda. A gente vive uma sociedade que não pede ajuda. Cada um faz por si. Né? As pessoas têm uma dificuldade hoje de contar com o outro. Se eu pedir algo para o outro não vai conseguir fazer. Ele já tem os problemas dele. Às vezes, um problema que você tem, você dividindo com o outro que te conhece, seja família, seja um amigo, fica mais fácil ou clareia a solução para enfrentar aquela situação do que você lidar sozinho com aquilo. Às vezes, só o fato de você dividir com aquela pessoa que te conhece vai te ajudar a aliviar aquela sensação. Certo? Então, acho que isso é uma coisa que a individualidade, você está na sua casa ou através de uma conversa virtual, a hora que acaba a bateria ou acaba a luz, você para de falar com as pessoas. Eu tenho 2 filhos e devem estar assistindo. Eu falei que eu estava aqui dando a palestra, não sei se eles estão. Né? Mas, assim, se tira o Wi-Fi, acaba a vida. Né? Então, estar presente e pedir ajuda para quem te conhece é uma dica boa. Adoecimento. Né? Então, a gente veio aqui falar das questões, das boas relações, dos cuidados que vocês devem ter, e a gente começou falando do adoecimento, e eu vou repetir, talvez, algumas coisas, e vou tentar até passar um pouco mais rápido, porque já foi apresentado, e porque, de repente, a gente tem algumas conversas que a gente vai poder fazer ao final. A gente já falou que cada vez mais as pessoas apresentam problemas de saúde, de transtornos mentais, emocionais. Né? A gente tem, sim, uma grande gama de uma faixa aí, da adolescência ou da juventude, 20, 30 anos, cada vez mais doentes, chegam muito mais rápidos e mais cedo, medicados nos consultórios, né? Do que outra população. Eu acho que uma população mais velha, como a gente viu ali na pesquisa, teve enfrentamentos e teve outro tipo de situações, mas que conseguiram lidar de uma maneira muito mais eficaz do que a geração nova. A geração nova se frustra muito mais rápido e adoece muito mais rápido. Né?
A depressão é a mais incapacitante do mundo, né? A gente tem um crescimento cada vez maior dos adoecimentos, né? O Brasil realmente é um país que é pouco cuidado nesse sentido. A gente não tem estrutura pública que dê conta de tantas pessoas doentes, e as particulares também não se apropriam de uma forma ideal, né? São Paulo é uma das cidades com mais casos de perturbação mental do mundo. Eu acho que a gente tem o estresse do dia a dia, a violência, transporte, né, a questão econômica, né, então isso ajuda. O Helder trouxe lá também, né, um item que eu também coloco, né, que o mal atinge principalmente as mulheres. E eu queria complementar essa informação. Por que o mal atinge principalmente as mulheres? Alguém sabe? Mais se preocupam. Oi? Elas se preocupam muito mais. A mulher se preocupa muito mais com o filho, com o marido, com a casa. A preocupação dela é muito, muito maior do que o homem. Eu vou falar que sim, concordo, elas têm muitas preocupações, mas também tem... Oi? Tem mais neurônios, exato. Mas as representantes femininas aí... Ó. Olha só. Então, mas eu vou falar o porquê que as mulheres aparecem mais nos dados de... Elas não se abrem? Não. As mulheres aparecem mais porque as mulheres vão lá e pedem ajuda. As mulheres vão numa terapia, as mulheres vão no médico, as mulheres se cuidam com a ginecologista, as mulheres procuram endocrinologista, as mulheres estão mais próximas de um acompanhamento do que os homens. Os homens não procuram ajuda. Os homens não precisam, os homens se matam. Os homens se matam. As mulheres vão se matar também. Mas quando o homem chega no limite, ele chega no limite sem se abrir. Ele não sabe o que fazer com aquilo. Ele não divide aquilo. Ele não procura. E não é só na questão emocional. O homem evita muitos acompanhamentos médicos, né? E a gente sabe disso. Eu sei disso. Estou devendo o retorno do meu médico já faz 1 ano, né? 1 ano e meio. Né? Então, a mulher aparece aí porque ela realmente procura se cuidar. Eu vou apresentar, então, alguém famoso, como outros famosos. Eu vou passar aqui o que o Ricardo Borchat falou uma vez, quando ele adoeceu. Um cara que se foi e que falava as verdades, né? A sinceridade era a tônica do dia a dia. E assim, a gente conhece pessoas próximas e pessoas não tão próximas, e pessoas famosas e pessoas não tão famosas, que lutam, né? Que enfrentam o adoecimento. E ele é um dos caras que realmente coloca, né? Tem outras pessoas que acabam mostrando, porque tem um impacto muito importante, né? Não se calar, né? Não ficar achando que sozinho a gente dá conta, né? Não dividir isso com amigos e com família, né? Porque isso pode ser algo que você não vai resolver dessa forma, né? E na verdade tudo que a gente está falando se percebam dessa forma, se veem que o adoecimento, um sintoma está surgindo, não esperem, né? Procurem realmente dividir e procurar a ajuda. Patch Adams é aquele cara que criou os doutores da alegria, que vão nos hospitais, e os palhaços, e que tentam minimizar a dor de quem está internado, né? Então, uma mensagem dele é muito bonita, né? Ao cuidar de uma doença, você pode ganhar ou perder. Ao cuidar de uma pessoa, você sempre vence. Então, acho que a ideia é ter o cuidado com vocês, né? A ideia é ter o cuidado com as pessoas com quem vocês se relacionam, né? E qualquer que seja a situação, apostar que vocês estão fazendo o melhor, e a gente também.
Os transtornos mentais e psíquicos, eles são diferentes de alguém que, de repente, tem uma gastrite, ou, de repente, alguém que está com uma hérnia de disco, ou que tem algum adoecimento que é palpável e visível em exames, né? Então, você consegue palpar ali, descobrir algo, um pequeno nódulo, você consegue fazer uma colonoscopia, né? Qualquer exame, ou exames de sangue, você consegue. Um braço engessado é um braço engessado, você está vendo ali. O adoecimento mental, não, né? E, muitas vezes, as pessoas, como não dividem, elas se mostram de um jeito, mas por dentro ela não está legal, né? Então, a sutileza, às vezes, de olhar para a pessoa e ver que, espera aí, não é bem assim que ela costuma lidar com as coisas. Tem alguma coisa que não está funcionando. Quando sai de uma normalidade, se a gente pode falar isso, porque não vamos definir o que é normal, o que é patológico, mas algo que é do cotidiano de vocês, que vocês encontram e, de repente, poxa, não estou bem. O Boechat não está bem, não vou fazer o programa, não fui fazer o jornal. Ele percebe um sintoma e ele consegue lidar com isso. A gente não vê pinta, a gente não vê alergia na pele, né, e todos os exames. Então, é uma doença silenciosa, né, o adoecimento psíquico. Quais os sinais de que as coisas não vão bem, né? E eu acho que eu vou repetir um pouquinho da Manuela, né? Cansaço excessivo, choro espontâneo, inapetência ou alteração de apetite, sônia ou insônia, isso é batata, né? Um dos sinais assim de que ou você quer ficar muito na cama, quieto e não consegue se motivar para fazer algo, ou ter noites agitadas, acorda já pensando naquilo que você vai conseguir produzir, ou, de repente, num cliente, ou num contrato. Se acordar, em vez de acordar às 6, 7, 8 da manhã, você acaba acordando 3, 4 da manhã e não consegue mais dormir. Alteração de peso, arritmia cardíaca. Muita gente está com arritmia cardíaca, chega lá no pronto atendimento e, de repente, não tem um médico especialista psiquiatra, e ele fala assim, vamos fazer todos os exames. Faz todos os exames, eletro, eco, faz tudo o que você quiser. E daí o médico fala assim, não, você não tem nada. E daí é o emocional. E daí eles te medicam e baixam aquele momento de angústia, de ansiedade, e aí cessa o sintoma. Irritação, agressividade, isolamento social, são coisas que a gente vê. Isso é um pôster de um folder divulgando um pouquinho os dados, então não vou me deter aqui. E da depressão também, um outro pôster, né, acho que a gente já falou sobre isso também. E eu acho que... Como é que a gente enfrenta a situação do adoecimento? Falar sobre o que está sentindo, conversar com pessoas próximas, dividir algo importante, não sobrecarrega a outra pessoa, ajuda a enfrentar a situação. Tem uma coisa que eu sempre falo, inclusive no consultório. Todo mundo pode te ouvir, mas encontrar pessoas que te compreendam, e não é só o profissional, não é só o terapeuta, psicólogo profissional que tem a capacidade de compreender. A família também tem essa possibilidade. Mas a questão é quem que você vai encontrar no momento certo para você falar, quem que está lá do teu lado, que vai compreender exatamente aquilo que você está sentindo, que você está falando. É difícil. Contar sempre com ajuda e seguir orientações de profissionais. Eu sou um deles, a Manuela é outro, nossos doutores têm um portal com profissionais, né? Ou a gente também pode dar dica de profissionais que vocês possam encontrar. Tem uma coisa que eu pego muito no pé, eu trabalhei em 6 anos em hospital, né? E eu também faço isso como bom brasileiro, né? Nós gostamos de uma boa farmácia. A gente adora ir na farmácia, né? Final de semana a gente vai passar, vamos comprar uma coisinha e acaba levando a farmácia também à farmácia. A automedicação é um problema muito grave. A automedicação na questão emocional, só vou tomar um fitoterápico, um calmante natural para baixar um pouco a bola. Não, porque a questão do adoecimento mental, ou qualquer outro adoecimento, mas eu estou falando especificamente do mental, psíquico, você pega e toma uma medicação, você vai diminuir aquele sintoma. Você vai minimizar aquele sintoma. Mas você não vai estar tratando aquele sintoma. E o importante é você tratar o sintoma, a doença, para que o sintoma, aquilo que você esteja sentindo, não volte a acontecer. Se você só toma a medicação, você está mascarando. E quando você cessa a medicação que você tomou por conta, ou algum amigo
te receitou, ou algum familiar está tomando. Ah, estou tomando, divido com a minha esposa ali no café da manhã. É o café, pão com manteiga e um clonazepam, alguma outra fluoxetina que o pessoal gosta, né? Um Rivotrilzinho para dormir, né? O pessoal gosta, verdade. Então, Aprazolam, muito bem lembrado, né? Então, assim, vocês acabam mascarando. Quando você cessa, o sintoma vem muito mais forte, muito mais forte. Né? Sem um acompanhamento médico adequado, qualquer adoecimento, qualquer sintoma, ele volta muito mais forte. Então, a minha dica é procurar um bom especialista. Então, queria agradecer, né, e que tenha servido aí para elucidar algumas coisas. Fico à disposição nesses canais e também pelo portal Nossos Doutores.